O que a Bíblia me ensina sobre propósito e realização? Bom, eu comecei a frequentar uma igreja e conheci Jesus com 12 anos de idade. E nos 16 anos eu tive um convite, um tanto quanto inusitado para mim, que foi para pregar a palavra em um culto. Então eu seria o responsável por levar a mensagem naquela noite. Bom, era um convite até que inusitado, eu nunca havia feito isso, não sei nem o porquê talvez me escolheram. Mas eu fui pesquisar, aceitei o desafio, fui pesquisar o que eu poderia falar. E nessa pesquisa eu encontrei um texto interessante, que é Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 8, que basicamente é o chamado de Deus para Jeremias. Só que na época, Jeremias era apenas uma criança. Ele não tinha uma idade de adulto ou a credibilidade de um adulto para fazer aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. E ele ressalta isso no texto, ele fala assim: "Mas Deus, eu sou só um menino". E aí Deus fala para ele o seguinte, olha: "Não tenha medo, porque eu estarei contigo, e as minhas palavras estarão na sua boca. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca". Com base nisso, eu comecei a refletir, montei a minha pregação na época. Isso já vai fazer um tempinho já, viu? Vai fazer o quê? Nossa, eu tinha 16, eu tô com 31. Faz as contas aí, me ajuda. eu, Quando eu comecei a pregar aquela palavra, eu fui me sentindo realizado. Eu percebi que eu tinha uma boa comunicação mediante a nenhuma experiência em me comunicar com as pessoas. Então, foi muito legal e foi muito prazeroso, e eu saí daquela noite como algo incrível, com algo que, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Essa experiência foi, claro que não foi uma clareza a princípio, mas o sentimento, a realização me fez entender que aquilo era diferente e que eu poderia fazer aquilo novamente, que eu ficaria muito feliz. E entendendo isso hoje, foi ali que eu descobri o meu propósito, que é carregar uma mensagem e levar uma mensagem para as pessoas de esperança, de paz, de amor. Ou seja, levar a palavra que Deus colocou no meu coração desde os 12 anos de idade, quando nós nos encontramos, quando eu comecei a minha caminhada e a minha jornada com Ele. E desde então eu tenho feito isso. E é importante a gente ressaltar que, como esse texto fala, na época eu poderia ter rejeitado essa oportunidade e não ter descoberto este meu propósito, por me sentir incapaz de fazer tal tarefa. O que talvez isso pode acontecer com você também. Você se encontrar diante de um desafio, diante de um momento, de uma experiência que você está prestes a mudar toda a sua vida e você simplesmente rejeita pelo fato de não se sentir capaz, pelo fato de se julgar não competente para aquela tarefa. Mas entenda que, da mesma maneira que eu não estava teoricamente preparado, eu me dispus a fazer isso como um desafio a ser aceito, como algo que eu poderia experimentar de diferente. E eu não deixei esse sentimento de incapacidade tomar conta de mim, porque quando a gente deixa esse sentimento de incapacidade tomar conta de nós, a gente começa a nutrir um sentimento chamado medo. E esse medo faz com que nós ficamos paralisados, faz com que nós não nos desenvolvemos mais, faz com que a gente não tenha uma evolução na nossa vida, pelo simples fato do medo do que as pessoas vão dizer. Como é que eu vou me sair? Eu não sou capaz, eu não posso. E esse medo, ele é mais enraizado ainda com crenças limitantes que você carrega dentro de você. Talvez você esteja falando para mim assim, pode estar pensando: poxa, Vitão, mas eu não sou mesmo capaz de fazer isso. Quem te disse que você não é capaz? Eu não era capaz de ir até a frente e falar para uma multidão de 20 pessoas, mas eu me dispus àquilo. Eu aceitei o desafio. E como a palavra diz também em Jeremias, e foi muito fortalecedor para mim isso, porque o texto fala, Deus fala para Jeremias, tocando na boca dele, falou assim: eu colocarei as minhas palavras em sua boca. E aquilo me deu um conforto.
Ou seja, eu sei que não era para mim a fala, mas eu tomei aquilo como uma verdade, que Deus me guiaria diante da situação, que Ele me conduziria diante daquele momento. E eu não tenho dúvidas de que Deus te guie desde que você o convide para estar nessas situações, desde que você coloque na sua vida. Porque uma coisa que eu não posso deixar você continuar é vivendo com medo. Eu quero que você entenda nesse vídeo que o medo, ele só serve para te paralisar. O medo, ele só serve para travar a sua vida. E serve também para alimentar essas crenças limitantes que você nutriu. Essas crenças limitantes que você está alimentando dentro de você porque alguma situação que você viveu não foi prazerosa ou alguma situação foi taxada como um vexame para você e aí você deixou isso enraizar dentro de ti. Só que você não pode se permitir continuar nutrindo esse sentimento de medo. Quando eu fui convidado para falar, eu lembrei na hora, falar em público, qual foi a minha experiência em falar em público. E eu lembrei da escola, aqueles trabalhos que a gente fazia, que mal a gente entendia o que estava sendo feito, pelo menos eu como um aluno mediano, e aí você se dispõe a falar em público para uma galera que não está disposta a ouvir aquilo que você está fazendo. Então, tipo, fica uma situação de você não querer estar ali e, ao mesmo tempo, uma situação de um público que não queria te ouvir, ou seja, aquela situação, essa situação desenhada é totalmente, não te favorece, é totalmente desfavorável para que você tenha uma experiência, para que eu tivesse uma experiência nesse sentido. Então, talvez você esteja ligando coisas do seu passado, situações que você passou semelhante a essa que você está prestes a enfrentar, que faz com que você paralise. E eu posso dizer que eu aceitei esse convite por puro instinto. Vai e faz, aceita. Eu aceitei na hora. Eu lembro que a pessoa falou: oh, você vai pregar tal dia. Eu, beleza. Aí depois o que é pregar? E aí como é que faz? Só que aí eu fui estudar, eu fui atrás, eu fui buscar conhecimento para que eu pudesse cumprir aquela tarefa, mesmo não me sentindo capaz, porque na hora que eu fui pesquisar mesmo o que era, eu vi a magnitude e a responsabilidade que era aquela ação, e mesmo assim, eu, claro, orei muito e pedi muito a Deus para que me ajudasse, para que estivesse comigo, porque só Ele mesmo para poder me guiar, só Ele mesmo para poder me ensinar a ensinar outras pessoas. E eu te falo que foi a melhor experiência da minha vida. E uma coisa que você precisa também prestar atenção, que não é porque você não se sente capaz que você precisa desistir das oportunidades que aparecem para você. Não é porque você não está totalmente pronto que você vai desistir de oportunidades que estão surgindo para você. Porque são essas as oportunidades que vão fazer você encontrar de fato o seu propósito, descobrir o seu propósito. E se você continuar a se deixar levar pelo medo, você nunca vai viver uma vida que deseja. Você nunca vai viver experiências que um dia você sonhou. Porque você está permitindo com que o medo tome conta de você. E você, nesse momento, precisa mudar essa mentalidade. Talvez as experiências ruins que você teve, entenda, lembra que eu falei aqui na escola que as condições não eram favoráveis, a plateia não estava a fim de me ouvir, eu não queria falar sobre aquele tema, e isso é uma situação ruim. Então pega as características dessas situações que te levou a ter uma experiência ruim e comece a prestar atenção se de fato é igual às oportunidades que você está tendo agora, porque pode parecer igual, mas as condições estão totalmente contrárias e são diferentes, prontas para te potencializar. Só que você não está conseguindo ver porque você está com essa crença limitante. Então, o meu convite é para você mudar essa mentalidade. Mude a mentalidade a partir de agora. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que o propósito ele não está relacionado a coisas externas, mas muito mais às coisas internas. Porque quando você começar a olhar para dentro de si, você vai descobrir o seu propósito, ou seja, está oculto dentro de você.
e você precisa descobrir. Só que para você descobrir isso, você precisa olhar para si, você precisa enfrentar as suas crenças limitantes, você precisa enfrentar os seus medos para que você encontre as suas potencialidades que você está deixando de usar, deixando de aproveitar as experiências por conta do medo que está encobrindo elas. Por isso eu criei a metodologia da vida intencional planejada, para poder ajudar você a descobrir o seu propósito, a descobrir essa jornada para suas qualidades e potencialidades que podem sim mudar a sua realidade e as pessoas à sua volta. Por isso que ali no Vida Intencional Planejada eu falo sobre mentalidade, propósito, hábitos e planejamento. Porque é a estrutura que todos nós precisamos para nós vivermos uma vida liberta das crenças limitantes, liberta dos nossos medos. E assim construir uma vida que de fato tenha sentido e significado. Para que você também tenha as suas realizações, como eu tive aos 16 anos, quando eu preguei pela primeira vez na minha vida, e foi dia 27 de agosto, eu lembro até hoje. E foi essa experiência, essa oportunidade que eu enfrentei, que eu pude experimentar uma coisa grandiosa e que eu trago até hoje para minha vida, que é ensinar as pessoas com base naquilo que me libertou, que é a Bíblia, na palavra de Deus, no meu relacionamento com Ele. E se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, eu quero pedir para você desde já curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque você curtindo me ajuda a espalhar essa mensagem, e você se inscrevendo, você vai continuar recebendo mensagens que vão impactar a sua vida e vão mudar a sua história. Deus abençoe e até o próximo vídeo.